Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, como vocês estão vendo, eu estou retornando aqui para fechar esse conteúdo, né, sobre sociologia, esse conteúdo que tanto nos ajuda a entender os processos sociais e nos ajuda a passar no vestibular também, né? Claro. Então, hoje nós iremos falar sobre as correntes antropológicas. Né? São 4 correntes antropológicas que nós iremos ver assim, não tanto em detalhes, mas de uma forma mais ampla, porque é o que cai no vestibular, né, gente? Vocês não precisam saber assim tudo de forma tão aprofundada, não nesse momento, tá bom? Então, para a gente adentrar esse conteúdo sobre correntes antropológicas, a gente precisa primeiro entender o que é a antropologia. Aí eu te pergunto, você aí de casa, sabe o que é a antropologia? Você sabe o que estuda essa ciência? Bom, eu vou explicar para você. A antropologia, como o nome já diz, né, antro, que significa homem, mas logia, que significa estudo, significa o estudo do homem, né? Então, a antropologia é uma ciência que estuda o homem, o ser humano, a humanidade. Não é o homem no sentido do gênero masculino, tá, gente? É o homem no sentido de humanidade. Mas como assim, professora, que existe uma ciência que estuda o homem? Que aspecto do homem? Aí é que tá. A antropologia estuda os aspectos culturais e biológicos do homem. Então, nós temos dois tipos de antropologia. A antropologia biológica, que estuda, né, todo o aspecto físico, genético, biológico do ser humano, aquilo que vem, né, dele com a natureza, né, aquilo que em todas as sociedades, não importa o que aconteça, esse homem tem sempre as mesmas características, que são os nossos instintos naturais, que são as nossas funções naturais, né, como comer, dormir, não importa onde você mora, onde você viva, que sociedade que você viva, você sempre vai precisar satisfazer essas necessidades, né? No entanto, a forma como você faz essas necessidades, por exemplo, a forma como nós comemos, a forma como nós nos relacionamos, nos vestimos, né? A forma como nós fazemos tudo isso são os aspectos culturais. O que determina é a cultura, né? Então, a antropologia cultural estuda o desenvolvimento do ser humano ao longo desses milhares de anos de existência, né? Através dos aspectos culturais. Então, as correntes antropológicas elas estão divididas a partir desse aspecto cultural do ser humano, tá? Então, esqueçam a antropologia biológica e vamos focar aqui na antropologia cultural, tá, gente? Então, o que seria antropologia cultural? Essa ciência que estuda os aspectos culturais dos seres humanos, tá? Então, assim, vamos imaginar que lá, milhares de anos atrás, o homem pré-histórico começou a se diferenciar entre uns e outros, né? Existiam vários agrupamentos sociais e esse homem antropológico, esse homem, né, a partir das suas determinações culturais, começou a se desenvolver. Então, os antropólogos que estudam esse desenvolvimento do homem para chegar até os dias atuais, eles dividem em correntes. E o que são correntes? São formas de pensamento, né? São formas de você entender, são teorias para você tentar entender esse desenvolvimento, né? No caso aqui, o desenvolvimento do homem. Então, as correntes antropológicas, a primeira que surgiu, né, foi a corrente evolucionista. Por quê? A antropologia, como eu já falei para vocês, é uma ciência que estuda o ser humano. Só que a antropologia, enquanto ciência, é uma ciência que está localizada ali mais ou menos no contexto do século XIX. Não que antes disso não estudasse o homem, porque o homem sempre estudou o próprio homem, né, gente? Então, a antropologia evolucionista, que foi a primeira corrente que surgiu, acredita que os seres humanos, os agrupamentos sociais, foram se desenvolvendo e alguns foram se adaptando, né, às evoluções climáticas, né, e todas as outras evoluções que aconteceram, porque umas eram superiores às outras, né? Então existiam aspectos, né, que elas se adaptavam, por exemplo,
Vocês sabem que o homem pré-histórico ele utilizava a pele de animais para se proteger do frio. Mas eram todos os homens pré-históricos que faziam isso, de todos os lugares do mundo? Provavelmente não, né? Então, assim, o homem, na sua inteligência, viu que se pegasse a pele do animal e se cobrisse, ele poderia se proteger do frio. Em outras culturas, isso não aconteceu. Então, muitas pessoas morreram, né, de frio por conta das eras glaciais, né, todo aquele processo que o planeta estava passando. Então, de acordo com os evolucionistas, ou seja, as pessoas que acreditam, que aceitam essa corrente, algumas culturas se adaptaram. Isso lembra alguma coisa, gente? Claro, lembra a teoria de evolução do Darwin. Não é à toa que o evolucionismo também é chamado de evolucionismo social, no caso aqui da antropologia, né? Então, por quê? Porque empresta esse conceito lá da teoria darwinista, né, de que a espécie que sobrevive é aquela que melhor se adapta, né? Então, de acordo com essa ideia, no caso se tratando das culturas, é a mesma coisa. Os evolucionistas acreditam que aqueles que se adaptam, né, aqueles que melhor se adaptaram, são os que sobreviveram, as culturas que sobreviveram. E não é à toa, gente. Quando a antropologia surgiu, lá no século XIX, ela surgiu com esse pensamento. Inclusive, a antropologia tem um pé, na verdade, os primeiros antropólogos, né, os primeiros cientistas que se dedicaram a conhecer os povos, conhecer os costumes desses povos, foram aqueles que vieram com as grandes navegações, né? E a ideia que se tinha até então era de que existia sim culturas inferiores, culturas superiores, né? Então, por exemplo, quando alguma nação europeia enviava cientistas, enviava antropólogos, pessoas para estudar a cultura dos povos, por exemplo, os povos indígenas aqui no Brasil, era com essa intenção de tentar buscar elementos para dizer assim, olha, a cultura europeia é superior, né? Então, o que que acontece? Aqui, quando eles chegavam aqui, eles olhavam para os índios, tudo pelado, tudo vivendo a sua vida totalmente diferente, né, da cultura europeia, e eles falavam, olha, essas pessoas não têm religião, essas pessoas andam nus, essas pessoas têm costumes totalmente diferentes, elas não comem com garfo e faca, então isso quer dizer que elas são não civilizadas, né, são selvagens, e tudo isso servia para demonstrar a superioridade da cultura europeia. Não é à toa que esse pensamento vigorou durante muito tempo, tá? Inclusive chegando até o século XX. Esse pensamento embasou teorias como o eugenismo, né? A eugenia também chamada. Por quê? Porque buscava tentar comprovar a superioridade das raças. Não é à toa que nós temos aí um grande fato, né, no século XX, que vai ser o pensamento hitlerista, né, esse pensamento de que existem raças puras, raças que nunca se misturaram, então vamos extinguir todas as outras raças, né, no caso lá da Alemanha, vamos extinguir todas as outras raças aqui da Alemanha para deixar apenas os arianos, que eram o grupo que o Hitler acreditava que ele pertencia, né? Enfim, os evolucionistas então acreditam nessa evolução da sociedade, das culturas, e acreditam que sim, ao longo do desenvolvimento humano, algumas culturas foram desaparecendo porque é normal desaparecer culturas, surgirem outras culturas. Então, nesse sentido, que entra o difusionismo, que é aí a nossa segunda corrente antropológica, que acredita que não é bem assim, que na verdade todas as culturas que existem no mundo são a junção, né, ou a fusão de outras culturas existentes. Então, no caso, inclusive, é contrária a essa ideia eugenista, né, de que existe uma raça pura. Pelo contrário, na verdade, ao longo do desenvolvimento humano, as culturas foram se mesclando, uma cultura foi encontrando com a outra, né? E assim foram surgindo novas culturas, novos elementos culturais. Tá bom, gente? Então ficou claro até aqui? Então podemos prosseguir, não é mesmo? Então, o difusionismo, ele é contrário a essa ideia. As pessoas que são difusionistas, elas são contrárias a essa ideia de que existem culturas superiores e inferiores. Para essa corrente antropológica, não existe isso,
Existe sim culturas que são a mistura de outras, como é o caso da cultura brasileira, por exemplo, né? Se a gente for olhar para uma ótica de fusionista, então, a cultura brasileira seria exatamente isso. A cultura brasileira nada mais é do que a mistura, esse caldeirão de mistura de raças, de elementos culturais, né? A nossa matriz negra, a nossa matriz indígena, a nossa matriz portuguesa deram elementos para que a cultura brasileira seja da forma como ela é hoje, tá? Então, eu inclusive indico um textinho para vocês que se chama O Cidadão 100% Americano. Vocês podem buscar aí na internet, busca aí Cidadão 100% Americano, é um texto de Ralph Linton. E esse texto é muito engraçado, ele é muito legal porque ele mostra uma pessoa que é americana, né, no caso um homem, que ele acha que ele é 100% americano, mas ele acha isso tomando café numa cafeteria, um café brasileiro, que é o café que é um produto que foi descoberto pelos árabes, e aí ele acorda também na sua cama de plumas, né, de gansos chineses, enfim, é uma mistura danada. Então, assim, o difusionismo, ele realmente acredita que as culturas, elas são a junção de outras culturas. Por isso a gente não pode falar em uma cultura pura, em uma raça pura. Isso não existe para os difusionistas, tá? Então, nossa terceira corrente antropológica seria o funcionalismo, que já vai um pouquinho, um olhar diferente aí dessa questão de como o desenvolvimento do ser humano aconteceu. O difusionismo, ele não quer saber lá do passado, ele quer saber do agora, né? Os funcionalistas, perdão, eles são antropólogos que tentar entender a sociedade através dos elementos, da função dos elementos. Por exemplo, vou contar aqui uma historinha para vocês. Um cara chamado Bronislaw Malinowski, que ele era um inglês, e ele foi deixado numa ilha chamada Ilhas Tombriad, né? E isso lá no início do século XX. E ele foi deixado nessa ilha para conhecer, para descrever os povos que lá existiam, né? Lembra que eu falei para vocês que isso acontecia muito? Os governos, né, principalmente os que tinham colônias em outros lugares, em lugares longínquos do mundo, sempre mandava cientistas para tentar entender aqueles povos, para conhecer aqueles povos, para descrever o que aqueles povos faziam, como eles viviam, como eles se relacionavam, né? E com o Malinowski aconteceu a mesma coisa. E aí, nisso, ele tentou entender, não só descrever, né, a vivência dos povos lá, né, nessas ilhas que ficam no Oceano Pacífico, ele tentou entender também a função das coisas. Né? E nisso, ao tentar entender a função dos elementos, por exemplo, a função do casamento, a função da moeda, a função da mulher nessa sociedade, a função do homem nessa sociedade, e aí ele descobriu que as culturas são diferentes, né? As culturas, cada cultura, por mais que ela seja a mistura de outras culturas, mas elas são diferentes entre si. Cada cultura vai se desenvolver de uma forma diferente, vai desenvolver normas, regras, modos de convivência diferentes, ou seja, esses aspectos culturais, eles são diferentes em cada cultura, por mais que sejam muito parecidos. Por exemplo, nós temos lugares que também foram colonizados pelos portugueses, né? Mas não é tão parecido assim. A mesma coisa aqui no Brasil, né? Nós tivemos portugueses, indígenas e negros em todos os lugares do Brasil. Mas o Brasil é uma coisa única, né? A cultura brasileira, ela é uma só? Não, né, gente? Se você sai daqui de Rondônia e vai para o Pará, é outra coisa. Você sente a diferença nos aspectos culturais, né? Porque cada sociedade, cada grupo social, cada lugar dá um sentido a esses elementos que em outro lugar pode não ser assim, né? Então, Malinowski, por exemplo, ele, ao tentar entender, então, as sociedades que viviam ali, porque eram várias sociedades, né? Na verdade, é um arquipélago chamado Ilhas Tombriad, são várias ilhas, ele descobriu que em cada ilha era uma coisa diferente, por mais que eles se conhecessem entre si, né? Mas cada ilhazinha tinha um modo de vida que era diferente um dos outros. Né? E nisso ele vai inaugurar uma nova forma de fazer antropologia,
que é essa forma funcionalista, né? Através do método chamado método etnográfico, que é justamente o que ele foi lá e fez. Né? Ele foi lá, passou um tempo com aquelas pessoas, passou um tempo morando, vivendo como eles, para tentar entender a função dos elementos culturais. Não é à toa que o método etnográfico é o método mais famoso da antropologia e consiste em passar um tempo, um longo período de tempo, morando com aquela comunidade com a qual você quer estudar. Não é à toa que vários cientistas, vários antropólogos vieram para o Brasil para tentar entender, por exemplo, como viviam as comunidades indígenas. E hoje em dia tem muita gente fazendo isso, tem gente morando com as comunidades indígenas para tentar entender os povos. E, na verdade, a antropologia ela não se resume só a viver com povos diferentes, tá, gente? A antropologia e o método etnográfico pode servir para você tentar entender qualquer coisa. Por exemplo, os migrantes, né? Você sabe que o Brasil recebe muitos imigrantes, então às vezes a gente quer conhecer os imigrantes que moram num perímetro urbano lá da cidade de São Paulo. Então os cientistas passam a conviver com eles e isso também é um método etnográfico, porque você não precisa ir lá no país deles, né, para conhecer e você vai acabar sabendo algumas coisas, alguns elementos, né, como eles pensam, como eles vivem. Claro que não é a mesma coisa que você ir lá no país, mas já é bem mais do que você apenas ler ou estudar sobre eles, né? Quando você vive é diferente, você tem uma outra vivência, outras experiências, tá? Então, essa corrente seria a terceira corrente antropológica. E essa corrente, o funcionalismo, ela supera todas as outras correntes, as outras duas correntes que eu já falei para vocês, né? A evolucionista e a difusionista, porque o funcionalismo ele vai influenciar outras ciências, como por exemplo a própria sociologia, né? Não é à toa que Durkheim, né, um dos pais da sociologia, um dos grandes nomes da sociologia, vai emprestar o conceito, né, o funcionalismo lá que o Malinowski criou. Ele vai emprestar esse conceito para tentar entender a sociedade urbana, a sociedade capitalista ocidental, a partir dos elementos que a sociedade tem, por exemplo, o trabalho. Né? Então, o Durkheim ele vai tentar entender o trabalho nessa sociedade, qual é a função do trabalho. Ele vai dizer, inclusive, que o trabalho tem uma função social, né, de coesão social. O trabalho serve para unir as pessoas, o trabalho serve para dar um sentido à vida das pessoas. Então, isso é assim, a principal característica do funcionalismo, tá bom, gente? Então não esqueçam disso. O funcionalismo, ele até hoje ele é muito utilizado, como eu falei, o método etnográfico, né, que faz parte do funcionalismo, também é muito utilizado e é por isso que é uma das correntes mais importantes. Em seguida, nós temos uma outra corrente, que é a corrente estrutural funcionalista, ou também chamada de estruturalismo, que foi inaugurada lá no início do século XX também, por um carinha chamado Claude Lévi-Strauss, né, que era um francês que ele não aceitava tanto o funcionalismo. Ele dizia assim, bom, nós podemos entender a sociedade por meio das funções das coisas, mas é preciso entender a estrutura da sociedade. Pense na sociedade como um prédio, né? Você olha para um prédio assim bem bonito e tal, né? E aí você pensa assim, bom, como será que esse prédio está estruturado, né? Como será que ele, o que mantém ele de pé? E aí se você for ver, vai ter pilares, vai ter tijolos, né? Vai ter colunas ali. Então são esses pilares, né, que constroem, que estruturam aquele prédio. A sociedade é a mesma coisa, ela, de acordo com os estruturalistas, tá, gente? Então, a sociedade ela também é estruturada a partir de pilares, a partir de elementos que não só têm uma função naquela sociedade, como eles são o que deixa aquela sociedade de pé. Se você retirar ali aquela coluna que sustenta o prédio, provavelmente ele vai cair, né, gente? Então, as sociedades são a mesma coisa. Então, os estruturalistas, eles tentam entender a sociedade não só pelas funções que as coisas têm na sociedade, o trabalho, o casamento, a família,
né? Todos esses elementos que compõem uma sociedade. Mas também eles tentam entender a estrutura da sociedade, como que aquilo se estruturou. Vou dar um exemplo bem grande para vocês, para que vocês possam entender isso na prática. Por exemplo, o racismo. O racismo hoje no Brasil é algo muito forte, né? É algo que ainda não foi superado, né? Nós sabemos disso, como pessoas estudiosas que nós somos, nós sabemos que o racismo não acabou. O racismo está aí para comprovar que ele faz parte da nossa sociedade, tá? Então, assim, alguns pensadores que vão por essa linha mais estruturalista acreditam que o racismo ele não acaba porque ele estrutura a nossa sociedade. É o racismo, por exemplo, que faz uma pessoa ser, como é que eu posso dizer? Uma pessoa, ao invés dela conseguir um emprego num lugar, ela vai sendo levada ali para os empregos mais precários, né? Para os trabalhos mais precários, por exemplo, de empregada doméstica, de gari, né? Pensa aí num trabalho bem precário, gente. Então, o racismo serve para separar as pessoas, serve para dar lugar, né? Colocar cada um no seu lugar. Claro que isso é um pensamento bem racista, né, gente? Então, os estruturalistas acreditam que o racismo ele constitui a nossa sociedade. É por isso que ele nunca vai acabar. O que pode acontecer é minimizar esse elemento, né? Minimizar o racismo, mas ele não acaba porque ele faz parte da nossa estrutura, assim como a pobreza, né? Porque a pobreza também estrutura a nossa sociedade. Por que a pobreza não pode acabar? Porque é necessário que existam pobres, é necessário que existam pessoas que se submetam a trabalhos precários, é necessário que existam pessoas que se submetam a ganhar pouco, a viver essa vida precária, essa vida precarizada, né? Um trabalho precarizado, para que outras pessoas possam ter os trabalhos bons, né? Os trabalhos considerados bons da nossa sociedade. Por que eu coloquei aspas? Porque os trabalhos bons da nossa sociedade são resguardados aqueles que têm determinadas conjunturas, por exemplo, as pessoas que têm acesso à educação, as pessoas que têm acesso a um acervo cultural maior, né? Não é à toa que um dos objetivos desse cursinho, inclusive, é passar, né, para vocês, para não deixar fazer com que vocês sejam afetados, né, por essa falta de acesso, né? Então, assim, porque a educação, ela acaba sendo uma coisa que é diferenciada. Não é à toa, se você estuda numa escola pública, o ensino é diferente de uma escola particular, por exemplo. Uma coisa que é errado, que deveria ser igual para todos, né? Para que aí sim pudesse justificar aquela ideia de que as oportunidades são iguais para todos. Mas não são. Então, os estruturalistas, eles têm essa crítica muito maior, né? Eles estudam a sociedade através da sua estrutura e o que condiciona essas estruturas, o que forma essas estruturas, tá? E tentam entender como dar soluções para esses problemas. Então, assim, nós temos 4 correntes antropológicas, são as 4 correntes principais: o evolucionismo, o difusionismo, o funcionalismo e o estrutural funcionalismo, tá? Todas elas têm pontos de vista importantes, têm pontos de vista interessantes. E isso é importante a gente conhecer e saber para que a gente possa não só entender os problemas da nossa sociedade através de alguma dessas óticas, ou através até de todos, para tentar entender como que a nossa sociedade resolve os problemas sociais, como que a nossa sociedade lida com todos os problemas que nós temos, né? Então, assim, ao entender essas questões, ao tentar entender as correntes antropológicas, nós tentamos entender a sociedade a fundo. Não só entender o problema de hoje, como o problema de ontem. E o que estruturou, o que levou a esse problema de hoje. Por exemplo, digamos que cai um tema na redação sobre guerra às drogas, né? A guerra às drogas é somente uma guerra contra as drogas? Por que as drogas se tornou um problema na nossa sociedade? Né? Por que na guerra às drogas a maioria das pessoas que morrem, sejam população ou mesmo policiais, são pessoas de lugares pobres, são pessoas
com uma certa determinação racial, né? A cor da pele, por exemplo. Né? Então, assim, é necessário a gente entender, procurar entender por que isso acontece. Então, o que eu quero deixar nessa aula de hoje é essa reflexão que vocês possam fazer, né? Para que vocês possam tentar entender os conceitos a partir da nossa prática, do nosso dia a dia. Sempre que vocês verem algum problema social, tentarem trazer algum conceito sociológico, né? Associar algum conceito sociológico a isso. Isso vai facilitar muito a vida de vocês, não só para escrever a redação, fazer o vestibular, né? Porque tem outras questões também de sociologia, filosofia, história, que são ciências muito ligadas, mas para que vocês também possam entender os problemas sociais a fundo, não só ali no raso, né? Na superfície, o que eles estão mostrando. Então, é muito importante que vocês continuem estudando, é muito importante que vocês tenham esse pensamento, tá? Um pensamento mais aprofundado, um pensamento mais crítico. E vocês já sabem, né? Qualquer dúvida, qualquer informação, vamos trocar ideias, né? Eu sempre deixo o meu contato com os administradores do cursinho, né? Vocês precisarem de uma aula mais aprofundada, de uma explicação mais aprofundada, contem sempre comigo, tá bom, gente? Então, foi muito bom, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que todos vocês possam estudar bastante, passar no vestibular e serem futuros universitários, né? E os cidadãos que vão trazer as soluções que o nosso país precisa. Muito obrigada. Tchau, tchau.